Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 erros graves que podem acabar matando a tua suculenta. Olá pessoal, meu nome é Neri, aqui da Fazenda Suculentas de Sapiranga, que eu gosto de frisar que o pessoal não sabe, é Sapiranga, Rio Grande do Sul. E hoje eu quero te falar sobre 3 erros graves que a gente pode acabar fazendo e matar a nossa suculenta por cometer esses erros. E é barbada, são 3 coisas simples, mas que é muito importante, que é o básico para a suculenta e principalmente para o cactus. Então começamos. Erro número 1, colocar tua planta no lugar errado em relação à luminosidade, em relação ao sol. Aqui nessa estufa aqui da Fazenda Suculentas, a gente colocou todas as plantas que estão aqui dentro, são plantas de sol. São plantas que o cliente pode comprar e levar diretamente para o sol. Nós tivemos que fazer uma adaptação nessa estufa, porque ela tinha um sombrite vermelho e tivemos que colocar um sombrite preto, mas não é por causa da planta, e sim por causa do cliente, que ao entrar aqui dentro ele sente muito calor. Então nós tivemos que colocar um sombrite preto. E olha o que aconteceu, pessoal. Uma coisa bem fácil de notar. Essas gibifloras, só um pouquinho, vou passar aqui. Essas gibifloras, que são plantas de pleno sol, elas acabaram ficando não tão coloridas, perderam a cor, que essa aqui é uma planta que fica bem vermelha, ó. Esse é uma híbrida de uma Big Head. Até se eu vou ver se consigo uma foto aí de uma Big Head bonita aí para colocar aqui para vocês verem como é que ela fica. Vou conseguir uma foto. E ela é uma híbrida de Big Head, mas como eu tive que colocar esse sombrite preto em cima, ela perdeu o head. Perdeu o head, ficou big, mas não ficou head. Entendeu? E aí o que acontece? Plantas assim, ó, tem que adaptar elas e quando eu vendo aqui agora, quando eu vendo para o nosso cliente, eu já explico para eles, olha, essas plantas agora estão no sombrite, mas já são plantas de pleno sol. Tem que fazer uma pequena adaptação. Não vai chegar em casa e tocar direto no sol que vai dar problema. Então vai adaptando aos poucos. Como eu fiz agora, como eu estou fazendo agora. Vou mostrar mais outra para vocês. Eu já deixei lá na rua, vai ficar hoje a tarde inteira no sol. E sabe quem, pessoal? A famosa Cante. A famosa Cante estava num canteiro lá dentro e estava muito na sombra. E estava querendo estiolar. E eu já deixei ela no sol hoje. O dia inteiro ela vai ficar no sol. Vou mostrar para vocês agora. Tá aqui, ó. Coloquei ela no sol. Tá desplantada. Tá desplantada. Tá vendo, ó? Desplantada. E hoje deixei ela virada pro sol. Sol da tarde. Vai pegar a tarde inteira o sol nela. E depois, o que eu vou fazer? Vou levar ela lá pro meu jardim e vou plantar a Cante direto no sol. Que é o melhor lugar, pelo menos para minha experiência, o melhor lugar para Cante é não cuidar dela. Melhor coisa para ela é não cuidar dela. Se tu fica paparicando, ela se suicida. Pode saber que se suicida. Eu não sei se eu que tive pouca sorte com Cante, mas as que melhor se deram comigo é no sol, no tempo. E essa aqui eu estou adaptando para levar para o tempo. Então, recapitulando. Planta de sol é planta de sol. Planta de sombra é planta de sombra. Vamos lá dentro, lá que agora eu quero mostrar para vocês as plantas de sombra. Vamos lá. Agora nós estamos noutra parte da loja, onde nós temos plantas de sombra. O que a gente quer dizer com plantas de sombra? Plantas que precisam de claridade, luminosidade, mas não a incidência de sol direto. O sol direto faz com que elas queimem. Como essa Hawort aqui, ó, que eu peguei ela no sol. Estava pegando sol lá na estufa de trás lá, mas pegando muito sol, ela queima, e o que acontece? Enfraquece a planta, perde a imunidade, acaba se infectando por fungo ou outras bactérias, e fungos mesmo, né, e acaba morrendo. Aqui é um exemplo típico, ó, das plantas de sombra, na verdade, ó, as Hawortias, essas que tem essa, tu vê que parece uma água, assim, parece que tu tá vendo, ela é transparente, ó. Então são plantas que precisam de sombra. Se eu colocar essa plantinha aqui, levar ela lá para a rua e colocar no sol, e tentar mantê-la lá, eu vou matar ela. Isso aí é certo. Então vocês têm que cuidar disso. Um dos graves erros é pegar uma planta de sombra e colocar no sol. Vai morrer. A planta de sol, se eu colocar na sombra, vai estiolar, vai ficar feia, vai ficar terrível. Perigo de conseguir mais fácil de tu salvar, mas também vai te dar problema. Então,
recapitulando, cada planta no seu devido lugar. Sol é sol, planta de sombra é sombra, de sol é sol. Pegou aí? Erro número 2. Substrato errado. Trouxe vocês aqui hoje para dentro dessa estufa, que está quente, mas para mostrar para vocês o que acontece muito em relação a substrato. Muitos erros que acontecem em relação ao substrato. O substrato é o coração da tua planta. É a base da tua planta. É a vida da tua planta. Então, o que vocês têm que fazer? Pensar bem quando comprar um substrato, quando fazer o teu substrato, quando elaborar o teu substrato. Nós temos nossas receitas, já que faz muito tempo que a gente faz, aí há 5 anos atrás, a gente começou a fazer, estudar e tentativa e errei bastante, fiz grandes erradas aí com o substrato, mas agora, graças a Deus, os últimos 3 anos para cá, tá maravilhoso, a gente conseguiu acertar um substrato equilibrado, que tanto sirva para bebezinho, como é o caso desse aqui, ó, já está pronto. Ontem mesmo fiz uma bacia de prisma, eu posso usar ele tanto aqui, como já nas novíssimas, essas lindíssimas aí, ó, que chegaram há pouco tempo de fora, ó. É bem mais vermelha que a normal, ó, passa pulvinata. Isso é um segredo aí que tem aí, daquele dia já vão vender. Mas é o seguinte, o substrato, vocês têm que fazer ele equilibrado em relação à matéria orgânica e os materiais secos, os inertes, que é os que fazem dar o efeito esponja, o efeito de drenagem. O que a gente faz? Não que eu queira fazer um jabá, mas o nosso substrato está aqui até, eu quero mostrar para vocês. O que a gente procura fazer? A gente usa um pouco de cada, vamos abrir um substratinho aqui dos nossos. A gente usa um pouco de cada e que ele fique balanceado. Eu tenho aqui a facilidade de encontrar uma terra preta na nossa região aqui, que deixa o nosso substrato bem preto. E parece que ele é um substrato bem orgânico, mas não é. A gente usa adubo, usa calcário, usa carvão moído, usa Carolina Soil, cinza de casca de arroz, areião, pó de brita, terra preta virgem, uma terra preta maravilhosa tem aqui na nossa região. Isso vocês têm que adaptar na região de vocês. O que vocês não podem é ter um substrato muito orgânico em relação, por exemplo, a esterco de galinha, esterco de gado, ou de cavalo, ou de coelho, etc. Esterco de animais, para não deixar ele muito orgânico, que isso aí traz bastante fungo. Então eu prefiro colocar no adubo, fazer essa parte de crescimento em relação ao adubo químico, né, ou orgânico também, mas mais uma adubação mesmo, do que pegar o produto orgânico, in natura, errar, colocar um esterco que não está bem curado, que a gente chama aqui bem curado, né? Então o que acontece? O nosso substrato já vem balanceadinho, vem pronto e já serve para tudo, tanto para bebê, quanto para planta adulta, planta que vai se estressar, planta que precisa crescer. A gente já conseguiu acertar um substrato meio que polivalente assim em relação a isso. Não é que a gente queira vender o nosso substrato, claro que a gente, tanto é que a gente faz, e tem receitas dele no YouTube, que a gente fez, né, Daniel? Tem receita do substrato, tem receita em Reels, tem receita no YouTube, só procurar lá na fazenda que tem. Também tem no site. Se vocês não querem fazer, querem comprar, é só entrar aqui, ó, www.fazendaSuculentas.com.br. Tem o nosso site ali para vender o substrato para vocês, para embaladinho, agora vem prontinho, já no saquinho, embalado pelo correio. Tá bem, pessoal? Substrato é muito importante. Mas vamos supor que tu queira fazer o teu substrato. Então tu tem que pensar o seguinte, tem que ter drenagem, tem que ter um adubo para a tua planta crescer e tem que ter aquela esponjosidade, aquela maleabilidade da água poder entrar dele, da raiz poder penetrar nele com facilidade, não pode ser pesado, entendeu? Pode fazer o teu substrato e qualquer coisa, conta com a gente. Manda uma perguntinha aqui que a gente te explica como fazer. Voltamos aqui para dentro da estufa e agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. O quê? A água, pessoal. A água é muito importante. A planta precisa de água, mas na hora certa. Não adianta nós encharcar uma planta d'água e daí no outro dia encharcar de novo d'água e daí no outro dia encharcar de novo d'água. O que tu vai fazer? Tu vai matar tua planta. Toda planta é preparada com um substrato, principalmente aqui da Fazenda de Suculentas, um substrato bem drenado, que a gente já falou no vídeo anterior, no quadro anterior.
bem drenado por quê? Porque isso é uma planta que vive de pouca água. E quando ela recebe água, ela toma água. Então o que acontece? Nós temos que molhar bem a nossa suculenta, mas molhar bem, ó. Estou molhando, ó. Molho bem, rego bem. As aéreas também, ó. Quem perguntou, seu Neri, as plantas aéreas também tem que molhar bem. Molha bem. Mas o segredo é o seguinte, tu só molha de novo quando a tua planta estiver seca. O que vai acontecer no verão, por exemplo? Daqui 2 dias nós estamos molhando essa estufa toda de novo. Toda ela vai ser molhada de novo daqui 2 dias. Em média. Se eu me esquecer e molhar daqui 3 dias, não tem problema. O que está errado é eu vir aqui e molhar amanhã, enquanto esse substrato ainda estiver molhado. É bem fácil de tu ver. Eu vou tentar aqui pegar uma mais fácil aqui para vocês, para exemplificar. Ó, bem assim. Eu gosto de fazer assim, eu dou uma flochada no substrato. Vamos ver se aqui vai sair certinho. Ó, saiu certinho. Ó, aqui tu leva a mão aqui, ó. Tá seco, completamente seco. Sinal de quê? Tá na hora de molhar. Pega uma que tu consiga tirar a toceira inteira e olha aqui, ó. Aqui tá seco. Tá na hora de molhar. Molha, deixa secar e molha de novo só quando o substrato estiver seco. Esse é o grande segredo. E no inverno, seu Neri, como é que eu faço? No inverno é a mesma coisa, só que vocês vão espaçar mais a rega, porque normalmente, principalmente quem molha de noite, que não existe, esses dias nós estávamos falando sobre o horário de molhar. Quem molha de noite, a planta fica mais tempo molhada, a parte externa dela fica mais tempo molhada. E isso o que acontece? Prolifera fungo. Já no verão não. No verão logo o sol vem, evapora isso aqui e não fica muito tempo úmido essa parte de cima da planta. No inverno não. Por exemplo, tu molha de noite, não tem tempo para molhar de dia. Molha de noite. Molha de noite, o que acontece? Essa planta vai ficar 12 horas molhada, até no outro dia, às vezes até mais. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que o inverno é muito rigoroso. Então espaça um pouco mais a molha, vê se está tudo bem seco, principalmente o substrato, e pode molhar de novo. Eu acredito que até uma semana dentro de uma estufa tu pode deixar sem molhar, no inverno, que eu já fiz muitas vezes. Para vocês terem uma ideia, o nosso jardim externo, que é lá, fica lá em cima, ó, lá, ó, eu não molho ele desde março, já está na hora de começar a molhar. Vou começar a molhar hoje. Nós estamos em dezembro. Claro que no Rio Grande do Sul foi muita chuva, foi uma loucura de chuva esse inverno, mas nós vamos voltar a molhar ele só agora. Por quê? Porque as plantas realmente estão começando a sentir. Mas elas não morrem se elas estão só sentindo sede. Elas vão morrer mesmo se elas tiverem fungo, por excesso de umidade. Isso é uma grande dica. Água. Cuidado com a água. Molhe bem, mas só molhe de novo quando o teu substrato estiver bem seco. Então, pessoal, recapitulando os nossos 3 erros que pode acontecer, que a gente até de vez em quando faz aqui na própria Fazenda Suculentas, que não pode acontecer. Planta de sol, vai no sol. Planta de sombra, vai para a sombra. Isso é muito importante. Substrato bem drenado, com pouca matéria orgânica. Tem que ter matéria orgânica. Quer substituir a matéria orgânica? Bota adubo. Para crescer, bota adubo. Não tenha dó de botar adubo. Substrato bem drenado, bem esponjoso, bem aerado, que a raiz possa penetrar. E a rega na hora certa. Então, pessoal, recapitulamos então agora os 3 erros maiores que a gente pode cometer. Esse é um vídeo de hoje que eu acho que ficou um pouco longo, até que fiquei assim um pouco, que a gente fica batendo na mesma tecla, porque são 3 coisas simples, mas são as mais importantes para a suculenta. Então assim, ó, quem gostou, deixa o chimitão, quem não gostou, deixa o Vunivaldo aí, siga Fazenda Suculentas, entra lá no site para fazer tuas comprinhas, www.fazendasuculentas.com.br e siga Fazenda Suculentas, te inscreve no canal, pessoal. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal, tá bem? Muito obrigado!